Hey, minhas centelhas divinas, espero que estejam bem. Hoje, dia 14 de agosto, e vamos com o nosso tarô do dia. Bom, 14 é um número para você se aprofundar nas coisas e não ficar na superficialidade, tá? É um número de quebra de padrões, então hoje aproveite que este dia está emanando esta energia para que você venha a entrar em ressonância com ela. Então, o que fazer hoje? Aprofundar nos assuntos. Hoje você pode até se sentir um pouco mais disperso, no sentido de, ai meu Deus, quero que termine logo esse trabalho, etc, etc. Então, é um dia para você colocar foco, porque se o número 14 é um número de espírito aventureiro demais, você pode estar aí com a pitada de querer jogar tudo para cima hoje. Não jogue, tá? Aprofunde o que você precisa aprofundar e aproveite para refletir sobre as mudanças e transformações que você quer para sua vida, tá bom? Simbora? Vamos comigo. Energia do nosso dia de hoje. Situações iniciais. Nossa, tá? Hoje vai ser árduo para algumas pessoas, mas que eu não quero que vocês esqueçam que vocês são centelha divina. Gente, eu trago a montanha, a serpente e a centelha inicialmente, trazendo aí que um período que está sendo um pouco duro para algumas pessoas, inclusive muitos de vocês me dão os feedbacks e eu já vou falar. Não obstante, eu tive a intuição de dizer bom dia, minhas centelhas, né? Eu acho que eu vou começar assim agora. Mas tudo que está acontecendo na vida de pessoas que já estão aqui nessa primeira linha é para que você desperte a sua centelha. Então, existe uma transformação acontecendo, mas a guiança aqui da Mimi quer que vocês perseverem no agora, tá? É como eu coloquei na carta da montanha, com muita confiança. Não é o momento de desistir, tá bom? Não se sabote, não permita que as pessoas sabotem você. Tudo que aconteceu na sua vida tem um propósito maior, tá bom? Para outras pessoas, hoje vai ser um dia de alegria, de iluminação, de pura satisfação emocional, uma ligação extremamente forte com a espiritualidade, tá? Tem pessoas aí que estão florescendo muito. Eu amo essa carta aqui, mas eu amo essa que eu coloquei, é tempo de florescer o seu ser, porque é a carta das flores, do buquê, enfim, e tem muita proteção divina, tem um quê de esperança, tem a espiritualidade amparando vocês. Bom, basta dizer que hoje é dia de despertar a centelha, que tudo trava, né? Mas a gente está aqui para perseverar contra coisas que não nos fazem avançar. Então, o story ficou todo preto, simplesmente parou tudo. Mas eu vou falar assim, porque é o seguinte, falei que hoje era um dia de proteção para muitas pessoas, de florescer, pessoas sentindo muito a presença dos guias espirituais aí. Alguém me perguntou sobre horas iguais, etc. Você pode estar vendo isso, é um chamado da espiritualidade, mas não precisa ficar impressionado não, tá? Com isso aí. É um chamado, observe, dê uma olhada nos números aqui, aproveitar que eu falei para uma das pessoas, né, que me perguntou. Então, aproveita que eu já falo sobre a numerologia durante o dia, então você pode olhar, eu vi 1414, olha só. Aí você já sabe sobre os aspectos de hoje, passe a anotar também, tá bom? Tá, falei uma coisa que pode estar ajudando outras pessoas também. A sua dúvida ou o seu feedback pode ajudar outras pessoas também, eu trazendo aqui, tá bom? E por escrito também, quando vocês mandam e eu reposto, outras pessoas podem se identificar com aquilo, tá? E querer aprofundar, enfim. Mas vamos lá. Então, tem essas escolhas aqui. Alguém precisa fazer uma escolha, mas os caminhos estão super abertos para você construir o seu mundo, né? Não obstante, a carta dos caminhos, ela traz o número 22, e 22 é o número da construção do seu mundo, da materialidade. Mas você é que escolhe, você tem o livre-arbítrio, e aqui está falando para você colocar alegria nas suas escolhas e no que você precisa se libertar, tá? Fora isso, hoje é um dia onde
Hoje é um dia que as comunicações podem ter um pouco mais de brandura, tá? Mesmo aí diante de situações difíceis, ou comunicações que corroborem aí com o objetivo de vocês, seja no ambiente de trabalho, coisas que dão certo, é o que eu quero dizer, tá bom? Você que está passando por um período de transformação, tem muita iluminação no seu caminho, agora você precisa se conectar com a sua egrégora. Ai, não sei como me conectar. Acenda uma vela, faça as suas orações. Suas orações estão em dia, porque a gente precisa orar e vigiar todos os dias, né? E tem gente que sai de casa no automático, não faz oração nenhuma, não faz nada. Aí também fica difícil, né? Ou fica pedindo para outra pessoa orar. Ah, faz uma oração aí para mim. A minha não é mais forte que a sua, baby. A sua é que é mais forte. Porque você está ali sentindo e curando e fazendo isso. Ah, faz uma oração aí para mim. Sim, a pessoa pode fazer de forma aleatória. Então, acordem para isso, tá bom? E é isso, fora isso, tem muita presença espiritual aí, sobretudo para uma figura feminina. Se vocês estão em angústia ou alguma coisa, eu não estou vendo aqui angústia, mas estão passando, estão sentindo que estão passando por um processo de transformação. Isso é o despertar da centelha de vocês, né? Como diz o professor oculto, e é uma coisa que faz todo sentido, parece que quanto mais você está no processo de expandir a sua consciência, você acha que as coisas vão ficar mais leves? Não. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, vem mais testes, vem pessoas querendo te crucificar, vem pessoas querendo te eliminar do campo aí. Não, sai daqui do ambiente de trabalho. As disputas ficam maiores, porque você tem mais luz. Basta você lembrar do nosso mestre e professor Jesus Cristo, né? Um iluminado, mas achou quem o crucificasse. Então, mais ou menos. Começou o trava-trava. Lá vai eu tendo que atualizar tudo pra voltar. É isso. Gente, hoje pode ser um dia de indecisão para muitas pessoas. E é o seguinte, aqui está pedindo para vocês utilizarem a intuição de vocês em todos os aspectos da vida. Quem já me segue aqui e já sabe, intuição ao todo falando com você. Você precisa se fortalecer nisso, tá? Fortalecer a sua intuição. Como você fortalece a sua intuição? Respirando, se conectando ao divino, cuidando da planta da sua casa, porque é a natureza, olhando o céu, agradecendo, puxando tudo do peito aqui, tá? E tá falando que a decisão que vocês precisam tomar, vocês precisam ser honestos com vocês. Não é esperar a verdade ou honestidade de outras pessoas, mas serem honestos com o que vocês estão sentindo. E tomar decisão com coragem. Vamos ver o que isso quer trazer aqui. Essa questão da escolha e da libertação que vocês vão precisar fazer, foi aquilo que eu falei, que vocês vão precisar estar, inclusive, muito pensativos e reflexivos, tem aí a ver com a espiritualidade. Eles estão ajudando. Então, quanto mais conectado você está, melhor. Tá? Tem um ciclo que vai se encerrar. Está marcando da morte aqui. E você pode estar na dúvida sobre esse encerramento, mas já caiu o arcano maior, a morte. Então, de qualquer jeito, tem algo que precisa finalizar. Seja um pensamento, um comportamento, uma situação. E tem algo que precisa finalizar. Aqui já tem outro arcano maior, com a justiça divina. A justiça divina é a lei de causa e efeito, tá? Quando você for tomar essa decisão, você precisa entender e colocar os prós e os contras aí. Inclusive, o que aquilo pode gerar de efeito para você. Anote isso no seu dia, tá? Tem muitas coisas aí passando pela cabecinha. Então, eu vou fazer algo, mas qual é o efeito que aquilo vai gerar? Ao mesmo tempo, aqui a gente fala de justiça divina. É como se você encerrasse algo e algo fosse voltar para a sua vida, ou você fosse assumir realmente alguma coisa que tivesse em comunhão com a sua centelha, tá? É algo que a justiça divina vai trazer para gerar um certo equilíbrio. Tem muitas pessoas aqui com pensamentos negativos ao redor, mas saibam que tudo é a lei de causa e efeito. Você faz uma escolha e aquela escolha vai gerar algum efeito, tá? Então, você não pode reclamar, porque você tem a sua parcela de responsabilidade diante de determinada situação. Então, cabe se questionar, por que entrei nessa situação? Tem algo que preciso enxergar? Entende? Mas ser honesto com vocês.
Gente, eu trago aqui também o arcano da força. Mas o arcano da força, eu vou trazer ele aqui, não só como força da espiritualidade de trazer em determinadas situações, mas a mulher segura a boca de um leão, e o leão ele representa o nosso ego, o domínio dos nossos sentimentos, das emoções aí. Alguém precisa dominar muito bem isso para tomar uma determinada decisão, ok? Utilizem essa força para se edificar. Tem algo aqui muito espiritual envolvido. 3 arcanos maiores e um menor. E o menor é justamente a sua cabeça em looping. Às vezes até sem acreditar no que a espiritualidade está preparando para você, tá? Aqui a gente traz algo que mexe com caso ou estrutura. Aqui a gente traz algo que mexe negativamente. Pode ser com perdas, pode ser com... No sentido de perdas, inclusive energéticas. Tem muitas pessoas que estão pensando só no lado negativo de uma determinada situação aqui, tá? Mas a espiritualidade está cuidando de tudo. Tem uma esperança aqui de dias melhores, tá? Falo aqui de figuras femininas ou de emocional extremamente aí abalado. Muitas pessoas aqui estão preocupadas com filhos, né? E é isso mesmo. Tem uma preocupação aqui também com filhos, mas tem alguém aqui que está também com a criança interior ferida e que precisa de cuidados em relação a isso, tá bom? É isso. Aqui está pedindo para vocês trazerem alegria para o processo. É fácil? Não é fácil em termos práticos. A gente trazer alegria para o processo quando a gente está passando por uma dificuldade. Contudo, e assim, gente, tem muitas conquistas no caminho. Agora, o que a guiança quer que vocês subam no cavalo e corram atrás daquilo que vocês querem conquistar. Tá bom? Tem uma justiça divina para acontecer, tem algo que vai se encerrar no tempo que precisa encerrar, se você tomar essa decisão. Mas eu vou falar o que eu falei para um cliente essa semana. A decisão, muitas vezes, eu não estou falando decisão prática de você ir lá e hoje e fazer qualquer outra coisa aí. Não, vou jogar tudo para cima. Lembrem que hoje é dia 14 eu chamei vocês para profundidade, não para superficialidade, não para espírito aventureiro de jogar tudo para cima. Então tem uma reflexão sobre uma libertação de padrões aqui dentro dessa egrégora desse dia. Mas o que eu quero que vocês compreendam é que essa decisão precisa ser tomada dentro de vocês. Tipo assim, eu comunico a minha espiritualidade o que eu quero, só que de forma clara e honesta comigo mesmo. Eu vou tirar mais uma para essa situação. A leitura tá profunda hoje, hein? É isso, é uma situação que pede muita análise. Agora, tem uma mudança de situação que vai acontecer, tá? Mas o caminho, ele é feito de desafios. Até porque estamos aqui para trabalhar isso. Se não fôssemos ter desafios, não estaríamos encarnados neste planeta de meu Deus, tá? E ainda mais neste período, onde muitas mudanças e transformações estão acontecendo. E aí, gente, tá muito profunda essa leitura. Tô sentindo quase uma intuitiva da semana isso aqui. Não se espantem se esse story for a mais aí, hoje. Mas é o seguinte, tem uma questão aqui que existe. Muitos de vocês já estão na dúvida, mas dentro de vocês já sabem o que é. A questão é que tem medos, padrões mentais, comportamentais envolvidos. E tem um ego também falando aqui. O ego no sentido de aquele que eu falo sempre pra vocês, o que é da centelha e o que é do ego. E o ego, ele é apegado a padrões negativos, tá? Tô pedindo pra tirar mais um aqui. Ok, você tá se sentindo no escuro. Tem uma questão muito emocional precisando de brandura. Tem uma questão emocional aqui precisando ser liberada. Outro dia eu coloquei aqui na meditação Soul Sync, eu posso colocar de novo o link. Caso vocês queiram aí, vocês podem me pedir que eu estou enviando no privado. Eu me comprometo em fazer isso, tá? Para quem realmente está interessado em fazer. Porque vocês limpam isso.
Então há uma certa angústia, uma certa ansiedade. Vocês já escolheram um caminho, mas vocês ficam na dúvida, nos medos. E enquanto a tua guiança sentir que você tem medo e não tem certeza, a coisa não vai andar. Então você precisa ter certeza. Eles começam a trabalhar, tipo, agora sim. Agora é o momento da gente trabalhar junto com essa pessoa. Olha só, eu trago aqui para essa situação a carta do exagero com a regência de Júpiter. Você está recebendo um alerta. A carta do exagero mostra que você está se excedendo em alguma área da sua vida. Nada em excesso é o ensinamento do templo de Delfos que deve guiar o seu momento. Seja nos prazeres ou nos deveres da vida, é necessário manter um equilíbrio. Mesmo o excesso ou a falta de confiança em si mesmo pode ser uma questão a ser observada. Olhe para dentro, conecte-se com seu centro e lembre-se que a melhor escolha de Júpiter é aquela por uma vida justa e equilibrada. E aí você tem vitória, tá? Tem algo que você pode estar olhando aí com um certo exagero para uma situação como se fosse totalmente o caos. E a guiança está aqui dizendo que o caos está exatamente no seu padrão mental, porque está tudo entrando em alinhamento para que as coisas que estão em comunhão com a sua centelha cheguem. Nossa, gente, essa leitura está extremamente profunda. Não tenho palavras para descrever isso aqui. E quando sai a coisa assim, desse jeito, é como eu adoro. Isso aqui tá quase... Ontem uma pessoa, cliente que já virou amigo, falou assim: Milene, esta leitura de manhã foi quase uma intuitiva particular. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Se já está aqui, que é uma leitura para muitas pessoas que vocês já se identificam muito, se já está aqui dessa forma, imagine uma leitura particular. As intuitivas são desse jeito aí, tá bom? Eu digo sempre que as intuitivas são para fazer o alívio de angústias mesmo, de ansiedade, de coisas que vocês não conseguem enxergar. Então, estou aqui para ajudar. Ok, Raidu ou Raidô é uma carta de uma runa, onde a gente vai falar aqui hoje de um dia de você olhar muito para a sua jornada. Mas a gente pode estar falando aí de reuniões com pessoas ou também de uma jornada de retorno para dentro do seu lar. Eu trago aqui talvez um direcionamento da guiança em relação a alguma coisa que a gente vai ver aqui nessa outra situação. Ok, e tem um novo início. Início que é como se você tivesse maturidade emocional agora para fazer uma nova viagem, uma nova jornada, uma jornada muito em comunhão com o divino, onde você volta a construir ou você vai construir as suas coisas. Pode ter ligação com essa outra situação ou não, tá? Mas a guia me diz aqui que é uma outra situação essa aqui, tá? É isso. E aí, gente, tem uma questão aqui que é como se você voltasse a ter poder pessoal. É como se você voltasse a ter poder pessoal e agora você tem maturidade para compreender isso que você está construindo. Você está construindo talvez uma nova jornada agora e você está cheio de habilidades e capacidades para isso. Está tendo muito apoio espiritual para isso, tá? Mesmo que esteja difícil, que esteja árduo, eu vejo aqui pessoas que não estão desistindo, que mesmo com muitos desgastes, inclusive mentais e emocionais, estão aí sim, correndo atrás dessas conquistas. E tem coisas que vão chegar, tá? Novas parcerias, convites. Você pode receber uma mensagem hoje de alguém que não lhe fez bem. Preciso avisar aqui. Só que agora você está cheio de poder pessoal e maturidade para responder direito. É mais ou menos isso.
Pode ter sido uma amizade antiga, pode ter sido um relacionamento antigo. Eu trago aqui pessoas de aliança, mas você agora está cheio de poder. Só que muito cuidado, porque essa mensagem ela vem dotada de malícia. Não caia nessa armadilha, tá bom? É isso. São obstáculos aqui. Então, para você talvez não romantizar alguma coisa, tá? Tem uma mensagem que chega. Então, muito cuidado com a tua resposta. Tá bom. Tô pedindo pra vocês cortarem. Perfeito. Lindo e maravilhoso. Simbora de signos. Vamos lá, que a gente estendeu super, mas se bem que tá quase isso todos os dias, né? Bom, Gêmeos, sempre, né? Meus parceiros. Observem muito o dia de vocês hoje. Touro, Áries, saem bastante essa semana. Os arianos aí estão super presentes. E Touro também. Libra. Libra. Escorpião. Capricórnio. Tem mais um. E Peixes. Tá? Então, Gêmeos, Touro, Áries, Libra, Escorpião, Capricórnio e Peixes, tá bom? Um beijo super grande, uma quinta maravilhosa pra vocês. Devo avisar pra vocês que talvez a gente passe aqui por transformações em termos das leituras. Vocês estão vendo que essas leituras não tinham esse formato, né? E aí agora a gente está aí com o baralho cigano inicialmente trazendo várias situações, depois a gente clarificando um pouco mais. As intuitivas também vão passar por transformações. Estamos estudando muito aí, e a vida é cíclica, realmente a gente precisa estar modificando as coisas para chamar também um pouco vocês, tá bom? Tchau, tchau.